do versículo 1 até o versículo 13, diz assim: Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho tornei-me ministro, pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, porque elas são uma glória para vocês. Esse é um texto que nós vamos nos deter hoje somente no versículo 1. Nós estamos tendo a oportunidade também de transmitir, não sei se está sendo transmitido ou só gravado, os dois. Está sendo transmitido o culto da noite, porque hoje pela manhã o Espírito mudou a ordem da nossa reunião e nós não conseguimos ministrar toda a palavra, então para que possa ficar gravada à disposição dos líderes de célula, nós estamos também transmitindo e gravando essa noite a ministração dessa palavra, que faz parte da série de ministrações da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Onde é que fica hoje essa localidade chamada Éfeso? Quem é que arrisca aí? Quem é que arrisca? Anto não vale, porque ela conhece, já esteve lá. Onde é que fica a cidade de Éfeso? Fica em Israel? Fica na Grécia? Fica na Itália? Ou fica na Turquia? A gente está em clima de Enem hoje, então vai aí uma pergunta para você: A, B, C ou D? Aí, Clênio, quem é que... Diz lá o José Alaor, nosso líder dos obreiros, que é a quarta seria Turquia. Turquia. Quem é que arrisca outra opção aí? Todo mundo vota na Turquia? Acho que a maioria anulou o voto hoje, né? Oi? O pessoal fez obreiro aprovado, então está sabendo. A cidade de Éfeso fica na Turquia. Hoje, se você for visitar 7 igrejas do Apocalipse, pastor, o que são as 7 igrejas do Apocalipse? São cartas que o apóstolo João, na ilha de Pátimos, recebeu do Senhor como inspiração para enviar para 7 igrejas. Por isso 7 igrejas do Apocalipse. Isso ele revela ali no livro que ele escreve, das visões que ele recebe sobre o fim dos tempos. E ele manda 7 cartas. O Senhor Jesus diz para ele escrever 7 cartas para os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse.
e entre elas estão a igreja de Éfeso, uma igreja conhecida, uma igreja que foi pastoreada por João, uma igreja que foi pastoreada por Paulo, uma igreja que foi pastoreada pelo apóstolo Pedro, e uma igreja que fica hoje na Turquia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, uma igreja que eu pude visitar. Hoje, se você vai lá, você vai perguntar como deve ser o louvor da igreja de Éfeso. Deixa eu dizer para você que se você for visitar a igreja de Éfeso hoje, são só ruínas, tá bom? Até porque naquela época nem tinha uma igreja edificada, a igreja evangélica pentecostal do apóstolo Paulo. Não tinha nada disso naquela época. Quando a gente fala da igreja, das igrejas do Apocalipse, nós estamos falando ainda de igrejas que não tinham sido construídos prédios, ainda estavam na sua época de fundação. Eram igrejas nas casas, obrigado, Willa, que depois se tornaram igrejas congregações, mas inicialmente um aglomerado de muitos irmãos que eram da cidade de Éfeso, e ainda mais aqui, que o apóstolo Paulo está escrevendo, já mais da metade para o fim da sua vida, a carta de Paulo aos Efésios. E Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, nós já tivemos 3 ministrações sobre ela, e essa é a 4ª. E eu queria que você prestasse atenção nessa primeira frase que eu vou ler para você, que está ali no versículo 1. E se você puder não ler aí na sua Bíblia, só escute e me diga o que está faltando nessa frase. O texto diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. O que faltou nessa frase? Eu leio de novo. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. O que faltou aqui? Faltou um verbo, né? Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. E no original grego, essa primeira frase não tem verbo. Se você vai ver ela no grego, não tem verbo. Olha a importância de uma tradução e de uma interpretação da Bíblia, para que nós possamos ter uma Bíblia no português melhor escrita, porque a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, e os intérpretes vão lá e conhecem a língua grega para poder nos trazer um texto mais mastigado. E aí na sua Bíblia, se você vai ler, você vai ver que na sua Bíblia diz: por essa razão eu oro, ou por essa razão oro, vírgula, eu, vírgula, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Daí você vai me dizer: mas pastor, como é que os intérpretes sabem que Paulo estava querendo falar de oração? Porque se você for lá no versículo 14, olha aí na sua Bíblia, a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, você vai ver que Paulo volta a falar do assunto, e ele diz assim de novo: por essa razão, vírgula, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que com as gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Então Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios, e ele quer começar esse capítulo falando da oração que ele quer fazer para os Efésios, para os irmãos de Éfeso. Mas não sei se já aconteceu com você, que você está falando alguma coisa e vem um outro raciocínio que você acha que é importante, e você interrompe, joga o raciocínio para reforçar alguma ideia, e depois você termina o que você estava falando no final. Diga assim comigo: isso se chama anacoluto. O que é anacoluto? Anacoluto é um trecho da Bíblia que é colocado ali no meio para reforçar uma verdade, por mais que pareça estar fora do contexto. E é o que Paulo faz assim, e a maioria dos intérpretes dizem que o texto do versículo 2 até o versículo 13 deveria estar entre parênteses, ou deveria ser um parênteses numa oração que o apóstolo Paulo começa a fazer para a igreja, porque ele começa dizendo no início: eu, por essa razão, versículo 1, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios.
E depois ele começa a falar no versículo 2, ele dá uma pausa e ele retoma o que ele já falou no capítulo 2. Ele começa a reforçar com os irmãos o porquê que ele pode fazer essa oração para os gentios. Por que ele pode chegar na presença de Deus e orar por gentios? E aqui nós precisamos entender o que Paulo fala dentro desse parênteses, antes de orar. Ele está querendo dizer assim, eu oro por vocês, os gentios, para que vocês entendam essa maravilhosa graça, versículo 14, né? As gloriosas riquezas, e que ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E ele continua, o que nós vamos ver em algum dos próximos domingos, no versículo 14 até o versículo 21. E por que Paulo sente a necessidade de reforçar a verdade do mistério, que ele coloca entre parênteses? Porque naquela época, quem está recebendo a carta entende que o povo de Deus são somente os judeus. Diga assim comigo: na época de Jesus, somente os judeus eram um povo de Deus. E tinha toda uma regra para você fazer parte do povo de Deus. Se você nascia judeu, você era do povo de Deus, porque Jesus escolheu uma nação para nascer, e Deus escolheu uma nação para que através dessa nação todas as famílias da terra fossem abençoadas. Mas Deus escolhe um povo, e Deus escolhe o povo de Israel. Deus escolhe Abraão, pede para ele sair da sua terra. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio de uma parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão era casado com uma mulher estéril chamada Sara, e o Senhor dá uma promessa para ele e diz assim: de ti eu farei uma grande nação. E ele olha e diz: mas a minha mulher é estéril. Então o Senhor cumpre a sua promessa, fazendo aquela mulher estéril virar uma mulher fértil. E ela gera filhos, e depois acontece na segunda e na terceira geração também o milagre de Deus. E nós sabemos os 3 patriarcas do povo de Israel, que é Abraão, Isaque e Jacó. E desses 3, pai, filho e neto, nasce a grande nação de Israel. E os muçulmanos também nascem daí, justamente da divisão de Ismael e de Isaque. Quando Abraão vai lá e tem um filho com Agar, porque a sua esposa estava estéril, e ela disse: olha, eu estou vendo a tua aflição, que tu quer ser pai, tu tem uma promessa sobre a tua vida, então toma aqui a minha serva Agar, e concebe nela um filho, quem sabe aqui está a promessa. E daí nasce Ismael. E todos os muçulmanos são da descendência de Ismael, e todos os judeus são da descendência de Isaque, mas ambas religiões têm o mesmo pai, o pai Abraão. Então, se você falar com um muçulmano, ele vai dizer que ele também é filho de uma promessa. Mas o povo judeu é filho da promessa, do milagre de Deus. O projeto de Deus era dar um filho para Abraão, não com a concubina ou com a serva de Sara, mas através da própria Sara. E a palavra diz que Sara amamenta o seu filho quando ela já era uma senhora de idade. E eu imagino que precioso a Sara olhando para o momento da amamentação, para o seu seio, e dizendo: eu jamais imaginei que o meu seio um dia amamentaria um bebê. E ela está vendo com seus próprios olhos um milagre de Deus. E é assim que se dá. Então, naquela época, ser parte do povo judeu era ser parte da família de Deus. E se você quisesse ser parte da família de Deus, você tinha que quase que negar a sua nacionalidade e se tornar um judeu. Isso se chama-se fazer um prosélito. Se você não fosse circuncidado, você deveria se circuncidar. Você deveria cumprir a lei de Israel. Mas agora Paulo é chamado por Deus como judeu para pregar o evangelho aos gentios. E nós vimos, quando eu ministrei sobre isso, sobre o capítulo 2, aquele triângulo aqui. Numa ponta do triângulo judeus, na outra ponta do triângulo os gentios, e lá em cima Deus.
E à medida que através de Cristo os dois chegam perto de Deus, eles estão próximos uns dos outros. E esse é o grande mistério que o apóstolo Paulo fala do versículo 2 até o versículo 13. E ele está dizendo: foi-me revelado um mistério que estava guardado nas eras passadas até os dias de hoje, e esse mistério que eu quero revelar para vocês, Paulo diz, o conhecimento que eu recebi de Deus acerca desse mistério. E se talvez eles perguntarem, que mistério é esse? E Paulo pode dizer com tranquilidade para os gentios que estão recebendo a sua carta lá em Éfeso, o mistério é que agora vocês gentios, olha para quem está do seu lado, diga assim para essa pessoa que está do seu lado: você também é um gentil. Deixa eu aqui dar uma chave de interpretação da carta de Paulo aos Efésios. Quando Paulo usa nessa carta o nós, o pronome nós, ele se refere a ele e aos judeus. E quando Paulo fala de vocês, ele está se referindo a gente e aos gentios, porque Paulo era judeu. Então cada vez que Paulo fala, e por muitas vezes na carta ele diz: olha, o Senhor fez um trabalho conosco e com vocês. Isso para a gente é incomum essa discussão, mas para o judeu é também incomum acreditar que Deus pode fazer um pacto com alguém que não é judeu, que Deus pode fazer uma aliança com alguém que não tem nacionalidade judia ou israelense. E é isso que Paulo está dizendo, ele está contando uma grande novidade, que agora não somente os judeus têm relacionamento com o Pai, não somente os judeus são da família de Deus, mas também todos os gentios através de Cristo, assim como os judeus agora através de Cristo, só tem um caminho que nos leva ao Pai, tanto judeus quanto não judeus. Quantos aqui são judeus? Eu não sou judeu de descendência, eu acho que não deve ter nenhum aqui. Então a palavra que se encaixa para mim e para você: nós somos os gentios do Novo Testamento, e graças ao apóstolo Paulo que o evangelho foi disseminado por toda a face da terra, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele diz: eu fui chamado por Deus, por esse propósito especial de compartilhar esse mistério. Que mistério que é esse? Que agora os gentios são recebidos na família de Deus, agora os italianos são recebidos na família de Deus, agora os coreanos são recebidos na família de Deus, agora os brasileiros, os latino-americanos são recebidos na família de Deus, agora os egípcios, os africanos são recebidos na família de Deus, e não precisam mais se tornarem judeus para serem parte da mesa do Pai. E Paulo, quando ele vai dizer que ele quer orar pela igreja de Éfeso, pelos irmãos gentios que estão em Éfeso, ele, antes de orar, ele diz: não, calma aí, deixa eu reforçar com vocês qual é o meu ministério. O meu ministério é compartilhar esse mistério para os gentios. Vocês não precisam mais se tornarem judeus, vocês não precisam mais guardar o sábado, vocês não precisam mais deixar de comer carne de porco, porque isso faz parte do ritual judeu. Não é mais uma ordenança sagrada circuncidar os filhos, hoje é uma opção médica. Aqueles que querem fazer a operação de fimose nos seus filhos fazem, filhos meninos. Agora, para o judeu não era uma questão de saúde, para o judeu era uma questão de religião. E se alguém perguntar para você se você é circuncidado, você pode dizer: olha, na origem do termo bíblico eu fui batizado nas águas, amém? O batismo no Novo Testamento, ele toma o lugar da circuncisão. E por isso que agora nós, no Novo Testamento, nós não cumprimos mais algumas leis cerimoniais, porque nós entendemos que ela teve o seu tempo e que elas foram próprias para o Antigo Testamento e para o povo judeu. Depois que Cristo veio, ele estabeleceu uma nova aliança, da qual vamos celebrar logo mais através do cálice e através do pão, amém? Eu só dei um resumo sobre isso para você, porque nós falamos lá atrás
na última ministração sobre esse mistério. E é o que Paulo está fazendo aqui. Ele gasta 13 versículos ou 12 versículos para relembrar o que ele falou no capítulo 2. E você pode perceber que 2 vezes ele diz assim: por essa razão, como quem diz, respaldado nessa verdade eu oro por vocês. E daí ele não está muito convencido, ele explica o mistério de novo, e lá no versículo 14 ele diz de novo: por essa razão, por esse motivo, eu posso me ajoelhar diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que com as gloriosas riquezas Ele os fortaleça. Ele fortaleça vocês, os leitores da carta, os ouvintes da carta, os gentios que estão em Éfeso, com o seu poder, por meio do seu Espírito. E você vai ver em algumas vezes, quando você lê o texto de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, algumas complicações de Paulo, por estar pregando esse evangelho aos gentios. E é isso que eu quero ver logo a mais com você. Olha aí de novo o versículo 1 na sua Bíblia. Paulo diz assim: por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Se você for olhar, não precisa olhar agora, mas acredita no que eu estou dizendo, depois você confirma lá. Em Efésios 1:1, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo é um mensageiro que fala em nome de Cristo. Agora em Efésios 3:1, Paulo se intitula o quê? O que diz na sua Bíblia? Qual o título que Paulo dá para ele mesmo? Paulo é? O que diz aí na sua Bíblia? Paulo é prisioneiro de Cristo. E é aqui que eu gostaria de, nos próximos minutos que eu tenho, refletir um pouco sobre o que o Paulo entende sobre a sua prisão em Cristo. Sobre o que o Paulo entende do seu aprisionamento. E aqui eu volto, que Paulo, depois da sua terceira viagem missionária, se eu não estou equivocado, ou da segunda, ele vai para Jerusalém. Imagina a igreja em Jerusalém, Fabinho, que está lá dizendo que o pessoal tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, não pode fazer nada no sábado. E Paulo anda pregando em vários lugares, na Ásia, anda pregando na Itália, anda pregando em Roma, de que não, tu não precisa mais circuncidar para herdar o reino dos céus. E daí ele chega em Jerusalém, os líderes da igreja chegam para ele e dizem assim: cara, que história é essa? Que tu anda pregando aí que não precisa mais guardar o Antigo Testamento, as leis cerimoniais, que os judeus não precisam mais circuncidar e cumprir as leis. E Paulo diz: eu nunca disse isso. Eu nunca disse que os judeus abandonassem as suas leis. E para provar isso, Paulo chama Timóteo, que é um gentil, o seu discípulo, e pede para que Timóteo, depois de adulto, se circuncide sem anestesia. Diz: cara, tem que te circuncidar, por quê? Porque nós somos pregadores do Evangelho de Cristo, e para os judeus nós temos que nos fazer como judeus para alcançar os judeus. E para os gentios, quando eu estiver lá com os gentios, evangelizando os gentios, a gente come carne de porco. Agora, quando tu estiver comigo com os judeus, para nós evangelizarmos os judeus, nós temos que obedecer à lei dos judeus, para que eles possam estar abertos e receptivos ao evangelho. Mas no meio de tudo isso, alguns judeus revoltados com o apóstolo Paulo, acusam Paulo injustamente e dizem assim para ele: olha, Paulo entrou com um tal de Trófimo, um gentil que acompanhava Paulo, para o lado de lá daquele muro que nós já falamos que era proibido o judeu passar dentro do templo. E por causa disso, Paulo tem que se explicar diante do Sinédrio. O Sinédrio é o grupo dos líderes dos judeus, e ele dá uma explicação dizendo que ele não fez isso, mas mesmo assim ele é acusado, acaba sendo preso, e a prisão de Paulo também o livra da morte, porque os judeus não queriam prendê-lo, os judeus queriam matá-lo, mas ele apela à sua cidadania romana, e por ser cidadão romano ele garante ser aprisionado. E agora eu quero que você preste atenção comigo. Paulo está prisioneiro
lá em Jerusalém, e depois ele é levado para Cesareia, um lugar muito lindo na praia do Mediterrâneo, que nós conhecemos, aqueles que foram lá, do Homem Verde, o pastor Carlos e o Vini lembram, né, daquela estátua, uma escultura lá no Mediterrâneo, um lugar chamado Cesareia Marítima. Olha para quem está do seu lado assim, e diga assim: Paulo esteve preso 3 anos em Cesareia Marítima. Irmãos, o que dá para fazer em 3 anos? Dá para gerar um filho, ele nasce depois de 9 meses, ele cresce e já está na festinha de 2 anos, em 3 anos. Paulo 3 anos esteve aprisionado em Cesareia. Tem gente que diz assim: tá, pastor, depois de 3 anos ele foi livre. Não, depois de 3 anos, depois de ser escutado por Festo e pelo imperador, e pelo rei Herodes Agripa, ele é enviado para Roma, porque ele apela a César, porque senão ele seria liberto e o risco de morte ele tem igual. Então ele apela a César para que ele tenha uma defesa maior. Então, apelando a César, ele é enviado a Roma. Na ida para Roma, e se você imaginar um mapa, você vai ver que tem que atravessar todo o mar para poder chegar desde Cesareia Marítima em Israel até Roma. E Paulo tem um naufrágio, conhecido naufrágio do apóstolo Paulo, onde ele é picado por uma serpente, um monte de coisa acontece, leia lá Atos, você vai ver toda essa história, e ele chega em Roma. E a gente vai dizer: mas Roma ele foi atendido pelo imperador, por Nero, e logo foi solto. Não, Paulo fica em Roma durante 2 anos. Durante 5 anos, Paulo ficou aprisionado. Pastor Carlos, alguém que tinha tudo para romper, para edificar igrejas. Cada mês que Paulo passava numa cidade, as pessoas se convertiam. A nossa igreja, nós estamos batizando aproximadamente 100 pessoas todos os anos. O apóstolo Paulo, um grande evangelista, um apóstolo dos gentios, as pessoas se convertiam ao evangelho, Michele. E Paulo fica 5 anos aprisionado. Isso faz eu pensar muito. Se eu fosse Deus, eu diria assim: que desperdício. O Paulo parado 5 anos, mais do que isso, dos 30 anos do ministério do apóstolo Paulo, de 8 a 10 anos, Paulo esteve aprisionado. Eu imagino que a maioria de nós nem sabíamos isso. De 8 a 10 anos o apóstolo Paulo esteve aprisionado. De 30 anos de ministério, quase 1/3 do seu ministério, Paulo passou preso. Daniel, é muita coisa, é um monte de tempo. E como é que Paulo vê a sua prisão? Quando Paulo escreve essa carta, ele está aprisionado aonde? Em Cesareia ou em Roma? Parece escola bíblica dominical, né? Mas pelo menos a gente vai guardando. Paulo está aprisionado em Cesareia ou em Roma? Quem é que arrisca aí? Para você acordar. A Bíblia não diz com exatidão, mas a maioria dos intérpretes, a grande maioria acredita, eu também, que Paulo estivesse em Roma, por outras informações adicionais da carta. Então Paulo está aprisionado em Roma. Em Roma, Paulo tem uma prisão domiciliar. Ele tem que alugar uma peça, alugar uma casa. E essa foi a imagem, o desenho mais próximo que eu encontrei do apóstolo Paulo aprisionado em Roma. Ele tinha certa liberdade, ele podia receber visita, mas ele passava o dia todo, Tiago, dia todo, acorrentado com um soldado romano, de manhã e de noite, para que ele não fugisse. Embora Paulo estivesse preso pela acusação dos judeus, Paulo está lá em Roma, esperando comparecer diante do juízo perante Nero. Paulo está aguardando os acusadores judeus com seus semblantes raivosos acerca de Paulo e daquilo que Paulo tem pregado. E Paulo, estando na prisão, mesmo desfrutando de alguns privilégios,
ele não deixava de ser dioturnamente um prisioneiro de Roma, um prisioneiro dos judeus, acorrentado a um soldado romano que o custodiava, para que Paulo não escapasse. É nessa situação que Paulo escreve uma carta aos Efésios, que no início ele diz: eu sou apóstolo de Cristo. Agora no capítulo 3, versículo 1, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Se Paulo pudesse dizer mais alguma coisa, eu vou pôr uma palavra aqui na boca de Paulo, ele diria assim: eu sou, com orgulho, prisioneiro de Cristo. Embora Paulo tivesse sido preso pela acusação dos judeus, diga assim comigo, Paulo não se considerava um prisioneiro dos judeus. Embora Paulo tivesse preso pelas autoridades romanas, diga assim comigo, Paulo não se considerava um prisioneiro de Roma. Embora Paulo tivesse apelado a César e fosse um prisioneiro de Nero, diga assim comigo, Paulo não se considerava um prisioneiro de César. Paulo entendia que ele era um ministro de Jesus Cristo. Paulo entendia que ele havia sido comprado por um alto preço. Paulo entendia que, dada a sua missão especial de pregar o evangelho e compartilhar o mistério aos gentios, ele não era um prisioneiro de Roma, ele não era um prisioneiro dos judeus, ele não era um prisioneiro de César, de Nero. Paulo era prisioneiro de Cristo. Paulo pensava: a minha vida é do Senhor Jesus, a minha pregação é do Senhor, eu sou ministro de Cristo, Léo. Portanto, se Cristo permitir que eu seja preso, eu não sou preso pela mão humana, eu sou preso pela permissão do meu Pai. Sou preso pela permissão daquele que me comissionou, que é Cristo, porque eu estava indo em direção a Damasco para perseguir, para matar cristãos. E Jesus apareceu para mim e me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo converte completamente o seu caminho e passa agora a ser um perseguido do evangelho, Lide. Aquele que era um perseguidor de crente acaba sendo daqui para frente um dos maiores pregadores do evangelho de Cristo. Então Paulo tem uma concepção tão grande, ele diz assim: ó, eu não vou passar, Giovanni, um dia na prisão se o Senhor não permitir. Então Paulo se recusa a escrever para os gentios: olha, eu sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro dos judeus, eu sou prisioneiro de César. Não, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Isso é muito interessante, porque justamente essa forma grega utilizada na frase, que tem como tradução no português prisioneiro de Cristo, é alguma coisa que em grego se chama de genitivo. E tem duas formas de entender o que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. A primeira forma é que Paulo está aprisionado a Cristo, que Paulo está preso a Cristo e não pode sair. Por mais que ele esteja aprisionado, a prisão de Paulo é o próprio Cristo. Não é esse o melhor entendimento. O melhor entendimento que esse seja um genitivo de origem. E o genitivo de origem, ele é muito precioso, e por isso eu cito para você. Porque o genitivo de origem, ele está querendo dizer que Paulo está querendo se referir que a origem do aprisionamento do apóstolo Paulo é Cristo. Que não só Cristo permitiu, como Cristo, quem sabe, voluntariamente prendeu o apóstolo Paulo. Então Paulo diz assim: eu sou preso por causa de Cristo. O causador da minha prisão não é minha pregação. O causador da minha prisão não é o romano. O causador da minha prisão é Cristo. Eu estou preso aqui por causa de Cristo. Paulo tem isso com tanta clareza. Isso faz eu refletir muita coisa, porque a forma como nós olhamos algumas circunstâncias e algumas situações na nossa vida, Rodrigo, muda completamente dependendo do ponto de vista.
Você pode olhar para uma enfermidade como uma desgraça, ou você pode olhar para uma enfermidade como uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder. É ou não é? Esses dias eu escutei o pastor Ivan falando que depois que ele ministrou a palavra aqui sobre reação, o pecado de reação, ele naquela semana e até recentemente ele estava sendo muito atacado pelo diabo com o pecado de reação. E quando a gente consegue perceber o trabalho do diabo através da tentação, quando a gente muda a perspectiva na nossa vida, tu tem uma outra graça para vencer os desafios na vida. Quando a gente olha um problema como um desafio para nós passarmos por cima e para provar a nossa fé e nós sairmos do outro lado exercitados e mais poderosos em fé, a gente olha para aquele desafio de uma forma diferente. Eu não sei se acontece com você, mas já aconteceu no meu caminho ministerial desses 14 anos, de passar por alguns problemas que eu nunca gostaria de ter passado, de algumas decepções, mas depois que eu passei por elas, eu olho para trás e digo assim: louvado seja o nome do Senhor, porque elas me fizeram crescer. Irmãos, mudar o ponto de vista e mudar a perspectiva das coisas que acontecem na nossa vida faz toda a diferença para o Evangelho. Você se vê como um escravo do pecado é uma coisa, e você se vê como uma pessoa livre do pecado, mas que peca porque quer, é algo totalmente diferente. Porque se você é livre do pecado, você pode declarar: eu não sou mais escravo do pecado. Esse pecado que quem sabe eu ainda estou praticando, ele não me domina mais, porque eu já tenho a vitória, porque eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Diferente do escravo do pecado, que está pecando com uma outra configuração. Ele peca porque ele é escravo, ele é vítima. E eu conto muito a história de uma vez o diabo chorando no céu, e chegaram para o diabo. Quem nunca escutou essa história, levanta a mão aí. É por você que eu vou contar essa história. Os outros que já escutaram já estavam murmurando: de novo, pastor. O diabo está chorando no céu e dizendo assim, e chega um anjo e diz para ele: cara, o que você está chorando? Tu chorando? Sim, estou chorando, mas por quê? Os crentes lá na terra, tudo que eles pecam, tudo que eles erram, eles dizem que é o diabo, é o diabo, é o diabo, eu não aguento mais. Irmão, assuma a responsabilidade pelo seu pecado. Ai, pastor, a carne é fraca. Mas o próprio Jesus que disse isso, disse que o Espírito está pronto. Então você não é mais escravo do pecado hoje, você peca porque você quer. Não é que entender isso muda a nossa vida. Eu não estou mais falando essa porção de besteira porque eu sou escravo da raiva, eu estou falando porque eu quero falar, porque hoje em Cristo eu já sou liberto desse pecado. Paulo está enfrentando uma prisão em Roma, que se estendeu, ele vem aprisionado 3 anos, e agora mais 2 anos de aprisionamento, e ele diz assim: olha, não se preocupem, eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de ninguém, eu sou prisioneiro por causa de Cristo. Irmão, se Deus disser para mim um dia: Olavo, tu vai ser preso por minha causa, se eu tiver convicção que é por causa de Cristo, não quero falar besteira, porque eu não quero ser preso. Não estou pedindo prisão aí. Mas, irmão, se eu tiver que ser preso algum dia, e eu acho que a nossa geração de pastores vai ser a geração que vai ter que visitar a prisão, pelas formas como as coisas vão caminhando, eu creio que sim. Se algum dia eu estiver lá, orem por mim para que eu tenha esse mesmo pensamento de o apóstolo Paulo, dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou aqui por causa da lei, eu não estou aqui por causa do Senado, eu não estou aqui por causa dos juízes, eu estou aqui porque eu sou prisioneiro de Cristo. Irmãos, não sei para você, para mim isso faz toda a diferença. Essa pequena palavra do apóstolo Paulo, quando ele começa, Catiai, por gentileza. Alguém que esteja prisioneiro por alguma causa importante poderá considerar-se a si mesmo como uma pobre e infeliz criatura maltratada. Ou pode se considerar prazerosamente como protagonista de uma causa importante. Quando devemos aguentar opressões e impopularidade por causa dos princípios cristãos, disse o Barclay,
podemos considerar-nos, seja vítimas dos homens, ou seja campeões de Cristo. Nosso ponto de vista faz toda a diferença. Paulo é o nosso exemplo. Paulo se considera, ou considera a si mesmo, não como um prisioneiro de Nero, mas como um prisioneiro de Cristo. Quando você for insultado por causa do Evangelho de Cristo, não se veja como uma vítima. Ai, tu viu só que preconceito. Se veja como um soldado do reino dos céus. Diga assim: eu estou sendo envergonhado no condomínio, na escola, no trabalho, na faculdade. O quê? Tu é virgem? Tá louco. E aí, quando você for rejeitado na escola pelos seus princípios e valores, se alegre no Senhor, porque você está sofrendo o resto do preconceito e das aflições e do sofrimento e do desprezo que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Cabe aqui uma pergunta. Cabe aqui uma grande pergunta. O que nós estamos dispostos a sofrer pelo nome de Cristo? Eu vejo hoje uma igreja muito fraca. Não a nossa, graças a Deus, uma igreja num contexto geral e nacional. Porque é uma igreja muito boa, uma igreja gostosa de se ver. Uma igreja que você vem, você senta com ar-condicionado, com louvor gostoso, com um pastor bonito. Chama a brasa para o meu assado. Tá bom. Abençoado. Um lugar agradável, pessoas agradáveis. Irmão, de boa. Eu sei que não é fácil o nosso trabalho de estar aqui todo domingo. As pressões do mundo e da carne são gigantes. Mas imagina se você estivesse correndo risco da sua família ser alvejada, uma pedra no seu carro. Pode ser que muitos de nós não sairíamos de casa e diríamos assim: Senhor, eu te amo, mas nem tanto, né? Não é para tanto. Não vou colocar minha família em risco. Eu acho que essa realidade aqui está muito distante da nossa. Por isso às vezes é difícil da gente entender. Você ir para um país muçulmano, um país árabe, nos países árabes, vamos acertar essa confusão que a gente faz. Tem muitos países árabes que o crescimento do evangelho está sendo impressionante, mas alguns países árabes são muçulmanos radicais, que eles matam cristãos. E você professar sua fé em Jesus, você corre risco de vida, corre o risco do seu marido sair para trabalhar e não voltar. Eu estive na Turquia quando eu tinha 19 anos, e eu morei lá por 3 meses preparando a chegada do navio, e eu conheci algumas igrejas e muitos dos pastores disseram: Olavo, é comum que no meio do culto a polícia chegue aqui e leve todos os adultos presos. Como a Turquia estava querendo naquela época fazer parte da União Europeia, eles tinham leis mais brandas, mas então o Estado dava um susto só nas igrejas. E levavam. O pessoal passava uma noite na cadeia e no outro dia eram soltos. Daí você pergunta assim: as crianças ficavam sozinhas na igreja. Tinham que ligar para parente, para amigo e ir lá buscar. Missionários que saíam do Brasil para evangelizar na Turquia iam como professores de inglês, professores de outras matérias, e eram missionários secretos, agentes secretos. Tem países que para você professar a sua fé, se aqui no Brasil hoje às vezes é difícil, tem países que você corre risco de morte. E aí eu me pergunto: Jaime, o que eu estou disposto a fazer pelo Evangelho de Cristo? Às vezes a gente não está disposto a abrir mão de um relacionamento, de uma amizade. Um relacionamento. Uma pessoa que está nos afastando dos caminhos do Senhor. Eu não sou capaz de apagar aquele abençoado, aquele maldito contato do meu celular e me propor: eu não vou mais andar com essa pessoa. Por quê? Porque eu ainda fico ali tentando para saber se eu amo mais a Deus ou se é aquele relacionamento. O que você não deixaria de lado por Jesus? Irmão, o crente tem que ser capaz de deixar até os filhos. Uau! A palavra diz: quem não deixa pai e mãe, quem não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, não é digno de mim.
Tem alguns textos na Bíblia que eu digo: Senhor, que ele não seja uma peneira para mim, para nós. Eu constantemente reforço isso com as minhas palavras para as meninas em casa, as filhas, na vida do pai. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a mãe, depois é vocês. Não, pastor, a minha ordem é diferente, é Deus, meus filhos e depois a mãe, depois a esposa, ou depois o marido. Não, é Deus, o cônjuge, depois os filhos. O que você está disposto a entregar por amor a Jesus? Se o seu trabalho disser assim para você, você tem que mentir. Você prefere ficar mentindo com o trabalho? Ou prefere dizer: Senhor, eu não vou mentir, eu prefiro ser demitido, mas não vou mentir, não vou negar minha fé, não vou quebrar esse princípio, não vou, pode me demitir. Quem sabe fica hoje como uma reflexão. O texto continua e eu já estou encerrando. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, por gentileza, podem passar ali. Só peço a atenção de vocês no finalzinho. Paulo tem muito claro que Paulo não está sofrendo. Às vezes a gente confunde, a gente diz assim: pastor, o sofrimento que eu estou tendo agora com esse diagnóstico de câncer. Não é disso que Paulo está falando, amém? Pastor, eu estou sofrendo também, estou sofrendo por amor a Cristo. Não, você está sofrendo porque você é um ser humano, assim como outra pessoa pode ser acometida de uma enfermidade, nós podemos também. Então uma coisa é uma coisa são os sofrimentos da vida. Uma desilusão amorosa. Não, isso não é sofrer por amor a Cristo. Paulo está falando aqui que ele é um prisioneiro de Cristo. E ele tem bem claro o alvo dele. Ele diz: em favor de vocês. Eu sou um prisioneiro de Cristo por causa de vocês. Eu estou aqui preso porque Deus me deu um mistério para pregar o evangelho para os gentios. E Paulo está tão convencido disso que quando ele diz assim: eu sou um prisioneiro de Cristo em favor de vocês, eu acho que Paulo está lembrando de Onésimo, o escravo que ele conheceu no aprisionamento lá em Roma. E ele manda esse escravo de volta para o seu senhor Filemão. E tem uma carta no Novo Testamento escrito para Filemão, que é um senhor desse escravo Onésimo que tinha fugido do seu senhor. E ele diz: volta lá para ele. Paulo faz um apelo: meu querido Filemão, irmão em Cristo, eu no teu lugar receberia Onésimo, que ele é um servo do Senhor, se converteu ao evangelho de Cristo. Paulo pregou o evangelho para Onésimo enquanto ele estava aprisionado em Roma. Paulo fala em outras cartas e ele diz assim: eu estou aqui aprisionado, sou prisioneiro de Cristo em favor de vocês, porque Paulo sabe quantos soldados da guarda pretoriana estão se convertendo. O cara que tem que passar a noite com Paulo está ali orando, chorando, o cara está escutando oração. Uma hora o cara pergunta para Paulo: vem cá, cara, o que é esse Deus que tu prega? E daí Paulo diz: cara, tu está aqui comigo o dia todo, eu vou aproveitar para pregar para ti. E um se converte. Daqui a pouco, quem sabe, todo mundo quer fazer escala para cuidar do Paulo, porque Paulo sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. E os soldados estão se convertendo e Paulo está dizendo: como é que eu posso reclamar do aprisionamento, se é um aprisionamento de Cristo, por causa de Cristo, em favor de vocês? E daí eu posso também questionar nessa noite: que tipo de preço eu estou disposto a pagar pelo evangelho de Cristo? Que tipo de preço eu estou disposto a pagar para pregar o evangelho de Cristo? Irmãos, às vezes a gente não está disposto nem de conversar com alguém que a gente não conhece, de verdade. Está cansado no dia e tem uma oportunidade para você falar de Jesus. Você vê uma pessoa chorando, você vê um colega seu com uma necessidade, você tem tudo para abrir uma porta de uma conversa. Você diz: tem que ir para casa. Eu volto a dizer, esse texto tem falado comigo já há algumas semanas. Que tipo de preço eu estou disposto a pagar para pregar o evangelho de Cristo? Paulo estava preso por causa do evangelho. O que eu estou disposto a sacrificar para ganhar alguém para Jesus?
Às vezes a gente não consegue abrir mão da nossa casa, de uma noite em família, para uma célula. Não, eu tenho muita coisa. Tá, mas irmão, intencionalmente fala do amor de Jesus para alguém? Não. Se faz algum movimento? Não. Irmãos, que tipo de preço? Qual é o nível do preço? Qual é o valor daquilo que eu estou disposto a colocar pelo reino e pela pregação do Evangelho? O irmão estava falando conosco esses dias e ele disse o seguinte, que na família dele tinha um dos familiares que estava escandalizado com um parente crente, porque era muito ganancioso, e tiveram um grande problema na família por causa da ganância desse crente. E daí esse irmão disse assim: pastor, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de abdicar de algum direito meu para alcançar esse meu parente para Jesus, ele disse assim: eu perderia para ganhar ele para Jesus. Eu não sei se a gente está disposto às vezes a perder um pedacinho da comissão, a abrir mão da nossa razão, abrir mão da nossa opinião e ficar de boa para alcançar alguém para Jesus e dizer: não vou brigar, eu não vou me incomodar. Esse jovem disse: pastor, eu estaria disposto a perder para ganhar. Será que eu estou disposto a perder para ganhar, ou eu sou faca na bota? E quando eu tenho a oportunidade de ser manso e brando para ganhar alguém para Jesus, para dar um bom testemunho, eu sou muito duro. E eu afasto essa pessoa, eu fico com a minha razão, mas afasto essa pessoa. O que eu estou disposto a perder? Eu quero encerrar com o testemunho de um irmão que tem um estacionamento aqui perto da arena. E ele fez um cartãozinho. Ele disse: pastor, eu vou entregar esse cartãozinho para cada pessoa que vier no jogo. Ele, num dia de jogo muito cheio, entram 200 carros. E ele disse: pastor, vê se o texto está bom. O texto diz o seguinte: se você quiser um desconto, leia esse bilhete. Ele disse: eu quero te deixar um convite para visitar um culto na minha igreja. E se você for, você pegue um carimbo lá na secretaria. E no próximo jogo do Grêmio, você terá 50% de desconto. Esse sábado de tarde nós estávamos no aniversário. E esse irmão estava lá. E ele ficou no início do aniversário e foi correndo lá para o estádio. E ele disse para Antonella, Antonella, eu vou lá trabalhar. E eu vou colocar mais 200 folhetinhos em 200 carros. Cada carro tem uma média de 3 pessoas. E ele dizia assim: se só um entrega a vida para Jesus. Irmão, eu não sei o que aconteceria se a gente dedicasse 1 hora do nosso dia, 1 hora do nosso dia. 1 hora. Disséssemos assim: Senhor, essa hora é tua. Eu vou consagrar para ti só para pregar o Evangelho que me foi confiado para os meus amigos, criar ações, pensar em estratégias, investir recursos. Esse irmão está abrindo mão. Imagina se num culto vem 10 famílias. O estacionamento ele não dá um desconto de 5%, ele dá 50% de desconto. Se o estacionamento é 50%, ele cobra 25%. Não sei nem se fecha o número. Ele não está preocupado em ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Ele está preocupado em alcançar uma vida para Jesus. Assim como alguns irmãos que não têm condições, como aconteceu nesse encontro. Um jovem com poucas condições financeiras pagou para uma pessoa que tinha muito mais condição financeira para que a pessoa viesse no encontro. E disse assim: ó, eu estou pagando para ti para que tu vá lá. A pessoa deixou de, quem sabe, pagar uma conta, deixou de fazer alguma coisa, comer fora, para que um amigo pudesse conhecer Jesus. Irmãos, eu não sei o que é isso, ou nós sabemos o que é isso. E quem sabe hoje o Senhor está olhando para a gente dizendo, pelo menos me deixa um pouco envergonhado quando eu olho para Paulo. Quando eu olhei hoje de manhã que eu estava pregando, estava o Kevin e a Benei, americanos, que deixaram o seu país. Irmãos, quem conhece os Estados Unidos sabe,
o que é deixar de morar nos Estados Unidos para vir morar no Brasil. Eles deixaram, a gente disse: o que vocês fazem aqui? Nós viemos pregar o Evangelho. Que Deus nos dê graça, que nós possamos pensar hoje, o que eu estou disposto a perder por Cristo, e o que eu estou disposto a entregar e abdicar pela pregação do Evangelho. Eu acho que se nós entregarmos um pouco mais, nós deveríamos estar dispostos a entregar a nossa vida. E se disserem assim: olha, se tu pregar, tu vai ser preso, que no outro dia me encontrem pregando. Só olha, amanhã nesse mesmo horário eu vou estar aqui, se vocês quiserem me prender, tenham certeza que eu venho pronto para ser preso, mas eu vou estar aqui pregando. Eu despeço a minha família e gostaria tanto que as minhas filhas e a minha esposa ficassem orgulhosíssimas em dizer: o pai, volto a dizer, deixa eu abrir um parênteses, eu não quero ser preso, tá, irmãos? Mas eu fico refletindo, me colocando no lugar de Paulo, que alguém possa dizer, bater no peito: nosso pastor está preso, porque ele pregou o Evangelho. Vai ter alguém aqui pregando, vão ter que pregar outro, vão ter que prender outro. E daqui a pouco não vai ter cadeia suficiente. Se depender da nossa igreja, nós vamos ter 700 pregadores, que enquanto tiver um vivo aqui, enquanto tiver um livre, nós vamos estar pregando o Evangelho. Vai vir aqui, a gente vai ligar esse microfone, a gente vai ligar o disjuntor, vai abrir a igreja e vai dizer: continuamos pregando o Evangelho. Você vai ser preso, não tem problema, nós vamos ser prisioneiros de Cristo por causa do Evangelho. Nós vamos fazer uma congregação lá e vamos ganhar gente aprisionada para Jesus. Que Deus nos dê graça e nos dê esse ardor da pregação do Evangelho, porque eu acho que é isso que faz diferença de uma igreja que cresce, que é viva, de uma igreja que quem sabe já está amortecida, que não é o nosso caso. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos, que era o que Paulo olhava, o exemplo de Cristo, Paulo disse: quem sou eu? Se Jesus, sendo Deus, deixou o lugar da divindade, o seu trono, e assumiu a forma de homem, a forma de servo, e entregou tudo e foi obediente até o fim, esse é o modelo que o nosso Senhor Jesus nos deixa. Ó Senhor, que da mesma forma sejamos impactados pelo testemunho de Cristo, sejamos impactados pelo testemunho de Paulo. Se for necessário, ó Pai, que Tu nos encontre prontos para sofrermos o prejuízo pelo Evangelho. Se for necessário, ó Pai, que Tu nos encontre prontos para inclusive entregarmos a nossa vida por causa do Evangelho. E nós, de forma simbólica, mas verdadeira, nessa noite fazemos isso e dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Nos ajuda, ó Pai, a passarmos nesses testes diários que nós temos, quando nós precisamos abdicar de pequenas coisas, de pequenos direitos, para não confundir a mente daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, e abrimos mão às vezes de um direito, abrimos mão de alguma coisa que nos faria falta, mas por amor ao Evangelho de Cristo. Nos dá graça, Senhor, nos dá graça, para que possamos viver dessa forma, para que possamos engrandecer o Teu nome através da nossa vida. Estejamos aptos, ó Pai, a perder por causa de Cristo, e muito mais do que isso, a perder por causa do Evangelho de Cristo, para podermos pregar o Evangelho de Cristo. Que as nossas escolhas estejam pautadas em cima disso, não numa maior herança para os nossos filhos, não, Senhor, por uma vida mais bem-sucedida, mas sim como Te servir melhor, em como, Senhor, ter mais tempo. Quantas pessoas se mudam de endereço para estar mais perto da igreja, porque mudaram seus projetos de vida, e hoje a vida gira em torno, ó Pai, das Tuas coisas. O Senhor, faz com que a nossa vida possa girar em torno daquilo que Te agrada, daquilo que Te interessa, Senhor, do reino, porque a Tua palavra diz que as demais coisas, que o que comer, o que vestir e o que beber,
nos serão acrescentadas. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos dessa forma austera, desprendidos de qualquer coisa, por causa do Evangelho de Cristo, sem estarmos, ó Pai, tão preocupados com a nossa vida, com as coisas desse mundo. Mas, Senhor, que Tu possas nos colocar no coração um espírito missionário, um espírito ousado, porque nós somos só instrumentos Teus, Senhor. Desapega o nosso coração dessas coisas e apega o nosso coração, a nossa alma, os nossos interesses naquilo que é eterno, naquilo que não se corrompe, naquilo que é duradouro, nas almas que nós vamos alcançar para Ti, no nosso testemunho de vida, na pregação do Evangelho. Ó Pai, porque é isso que mais interessa e é isso que nós vamos levar daqui. Abençoa cada um, Senhor, começando por mim, que possamos ser ousados nos nossos movimentos e que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Nós abençoamos